eu tinha pedido para vocês fazerem a página, só essa página aqui, né? A gente tinha mostrado todos os exercícios, mas eu tinha pedido para vocês fazerem especificamente essa página aqui, tá? Porém, como esse daqui, ó, não tem problema você não ter feito, você pode fazer hoje ou outro dia, mas eu vou dar uma pincelada em cada um desses exercícios aqui, já que a gente deu uma olhada neles ontem. Então, só para a gente não ficar com dúvida, que esse item aqui, especificamente, a gente já trabalhou, na verdade, um pouquinho de corrente elétrica. Então, veja lá, ó. Se não fez, não tem problema, tá? Só acompanha lá na apostila, ó. Por que é preciso uma DDP para ver corrente elétrica? Por que eu preciso uma diferença de potencial? Porque para ter uma corrente elétrica, eu tenho que ter um lado positivo e um lado negativo, ou seja, um lado está carecendo de elétrons, né? Um lado está com falta de elétrons, então um lado está positivo, e o outro lado ele está com excesso de elétrons. Essa diferença de potencial, um potencial com mais elétrons e um potencial com menos elétrons, é o que a gente chama de diferença de potencial. E se há uma diferença de potencial, há possibilidade de passagem de corrente elétrica, de alguns elétrons onde tem excesso de elétrons passarem para o ambiente onde tem menos elétrons. Então, por que precisa de uma diferença de potencial? Se não tiver uma diferença de potencial, não há força que empurre os elétrons, né? Uma força que faça com que os elétrons se desloquem dentro de um condutor. Então, só vai haver a corrente elétrica a partir do momento que eu tenho diferença de potencial. Eu preciso ter um potencial positivo ou mais positivo e um potencial mais negativo para que ocorra o processo ali de transferência de elétrons do ponto negativo para o ponto mais positivo. Tranquilo? Então, aí, ó, na segunda ali, ó, qual a relação entre o movimento de elétrons, o sentido do campo elétrico, a diferença de de potencial de um condutor sólido metálico. Então, esse daqui, não sei se vocês vão lembrar, por isso que eu falei que esse daqui vocês poderiam ter, esse daqui é um conteúdo que a gente viu lá no comecinho. Então, campo elétrico é assim, ó, se eu tenho um átomo, digamos que eu tenho um átomo aqui, ó, e ele tá mais positivo, certo? Ele tá com falta de elétrons, então ele cria em torno dele um campo elétrico. O que seria um campo elétrico? Vamos fazer uma comparação com o ímã lá. Quando você aproxima um ímã, qualquer um dos lados do ímã, assim, se você aproxima um metal perto do ímã, enquanto mais perto, a força que o ímã vai ter sobre aquele metal para puxar ele para encostar no ímã não vai ser maior. Então, aí, tipo, tem um campo, tem uma região ao redor aonde o ímã iria puxar o metal para perto dele. Então, quando eu tenho uma carga carregada positiva ou negativamente, cria-se em torno dessa carga, ó, cria-se em torno dessa carga um campo elétrico, aonde se eu tiver um elétron passando por aqui, essa carga que está mais positiva, ela vai puxar esse elétron para ela. Certo? Então, é uma região ao redor da carga. E esse campo elétrico, vocês viram lá naquele trabalhinho de eletrostática, ele vai ser maior enquanto mais perto da carga, enquanto mais distante da carga, esse campo elétrico ele vai se diminuindo, né? Vai ficando menor, isso mesmo. Agora, por que está escrito aqui, ó? O sentido do campo elétrico, né? Qual que é a diferença? A relação entre o movimento dos elétrons. Vocês sabem que os elétrons, eles se deslocam assim, né? Do negativo para o positivo. É o sentido correto da corrente elétrica. O sentido real da corrente elétrica é do negativo para o positivo, certo? Então, o sentido real da corrente é do negativo para o positivo. Porém, a gente adota o sentido convencional. E esse sentido convencional é exatamente o sentido do
campo elétrico. Por que é o sentido do campo elétrico? Porque o campo elétrico, ó, as linhas do campo elétrico formado por uma partícula que está carregada positivamente, ou seja, está com falta de elétrons, as linhas do campo são assim, ó, da carga para fora. E a partícula negativa, a linha do campo são de fora para dentro. Isso mesmo, de fora para dentro. Então, a gente fala que as linhas de um campo elétrico de uma partícula positiva, elas são divergentes, né? Elas vão da carga para fora, são divergentes, elas divergem, que nem tá aqui, ó, da carga para fora. Já as linhas do campo formado por uma partícula negativa, elas são convergente. O que seria convergente? Elas vão de fora para dentro. Isso daqui, ó, minha gente, não dá exatamente o sentido da corrente elétrica, ó. Campo positivo, linhas do campo positivo formado por partícula positiva e aqui, ó, por uma partícula negativa. Não dá o sentido convencional da corrente, certo? Então, é exatamente isso. Então, num condutor, como é que a corrente vai passar? Ela vai passar do negativo para o positivo. Então, ela vai passar daqui para cá, e não no sentido convencional, que é do positivo com o negativo. Então, o sentido convencional da corrente elétrica é o mesmo sentido das linhas do campo elétrico. Tá? Eu deixei já proposital para a gente conversar sobre isso, para a gente relembrar que agora alguém fez uma leitura, pelo menos desse daqui, e a gente já relembrou um pouquinho do que a gente usou nas aulas passadas. Lá. Qual o sentido convencional da corrente nos condutores metálicos? Sentido convencional, vocês já sabem, né? É do positivo para o negativo. E daí aqui, ó, tinha assim, ó, qual a intensidade da corrente elétrica num condutor se em 3 minutos passam por ele 10 coulombs? Então, tem uma das equações que me falam que a corrente elétrica, senhores, a corrente elétrica é uma relação entre a variação de carga pela variação de tempo. Às vezes a pessoa fala, só de ver esse delta aqui já dá um desespero. Verdade. Então, tira o delta. Ó, isso aqui é uma carga. Então, o que vai fazer? Se a corrente é uma variação de carga, a unidade de medida de carga é o coulomb. E a unidade de medida de tempo pelo sistema internacional é segundos. Exatamente. Então, para você saber a intensidade da corrente elétrica, você pode colocar lá a quantidade de coulombs por segundo, que a gente até fez esse daqui, né? Ontem, 3 minutos, 180 segundos, e você vai identificar aqui. A corrente elétrica é de quanto? 10 dividido por 180, isso mesmo. Então, a corrente elétrica vai ser de 0,05 amperes ou 0,55, né? Então, aqui fica 5,6 ou 56 miliamperes. Tranquilo? Então, se eu falar corrente elétrica ou coulomb por segundo, é que ia ficar muito difícil. Imagine, a intensidade do fluxo dos elétrons é de 50 coulombs por segundo. Então, para evitar falar coulombs por segundo, colocou-se como unidade de medida da corrente elétrica os amperes. Então, o ampere exatamente é a quantidade de coulombs por segundo que atravessa um condutor. Tudo bem? Você veja? Então, tá. Vai cair isso na prova. Gente, isso daqui eu gostaria que vocês entendessem, assim, né? Na avaliação a gente vai ter um pouco de conceitos, se vocês entendendo esses conceitos, aí eu vou ficar mais tranquilo se fazer os exercícios. Sabendo que um condutor passa, olha lá, ó,
22,27 elétrons por minuto, tá? Qual o valor da corrente correspondente? Esse daqui já é um pouquinho mais chatinho. Ó, em 1 minuto, opa, 1 minuto passam, opa, em 60 segundos, passam 22, 22 vezes 10. Vezes 10 elevado a 27 elétrons. O que eu teria que fazer aqui? Então, esse daqui, lá naqueles exercícios lá dele, naquele trabalho de eletrostática, tinha uma outra equação que a gente não chegou a trabalhar muito com ela, que era essa daqui, ó. A carga é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga de um elétron. Então, esse exercício não precisava ter feito, tá? Justamente porque eu gostaria de mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, ó, para você saber a quantidade de carga, você tem que pegar a quantidade de elétrons, né? Que seria de quanto? 22 vezes 10 elevado a 27 e multiplicar pela carga de um elétron, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo essa conta aqui, então ficaria lá 22 vezes 10 expoente a 27 vezes 1,6 expoente a menos 19. Eu acharia uma carga de 3,52. Tudo isso? É, tudo isso. 3,52 vezes 10 elevado a 9. O que isso quer dizer? Que para saber o valor da corrente, eu iria colocar o valor da carga, 3,52 vezes 10 a 9, divididos pelo tempo, que é de 60 minutos. Então, dá 58 mega amperes. Uau, que corrente gigante. Certo? Então, essa aqui não precisa... Oi? 35,2, professora? 35,2? Será que eu fiz errado aqui? 22 expoente a 27 vezes 1,6 expoente a menos 19. Dá 3,52 vezes 10 a nona. Acho que eu que errei aqui. Você não colocou o 10, né? Esse cálculo aqui, gente, só para a gente relembrar lá que a gente usou ele, a gente viu ele, vocês viram ele só lá naquele trabalho de eletrostática, tá? Mas esse cálculo em si, aqui na eletricidade, você não vai utilizar muito. O que você vai usar mais? É lei de Ohm, que é o exercício da página seguinte lá, né? Que é o exercício dessa página aqui, né? Aqui fala alguma coisa de resistores. Então, esse daqui é para vocês terem feito. O que nós temos nesse aqui, ó? O que é resistência elétrica e quais as características do material que a definem. Então, o que é resistência elétrica? A gente já escreveu isso também, né? Resistência elétrica é uma oposição à passagem da corrente. E o material que define para que seja uma resistência elétrica é ele se opor à passagem da corrente. Ele permite a passagem da corrente, só que ele tenta evitar essa passagem da corrente. E há uma dissipação de energia elétrica em forma de calor. Daí, ontem, a gente também lá viu o que era efeito Joule, a gente deu uma comentada sobre isso. Efeito Joule é exatamente o fato de uma corrente passar por uma resistência e como a resistência se opõe à passagem da corrente, há uma dissipação de energia elétrica em forma de calor. Então, efeito Joule é exatamente isso. Chuveiro lá, ele funciona graças ao efeito Joule. A corrente passa pela resistência e gera o calor para aquecer a água.
O ferro de solda também, máquina de solda, mesma coisa. Corrente passando por uma resistência e, graças ao efeito Joule, a gente tem um calor. Gente, o efeito Joule sempre é bom? O que vocês me dizem? Só para a gente relembrar também. E antes das férias. Tenta lembrar lá, alguém. O efeito Joule sempre é bom? O professor, o efeito Joule não é bom quando ele é usado para quando a fiação é ruim, né? Exatamente. Exatamente isso que eu queria que vocês lembrassem. Muito, muito importante, gente. Sempre que tiver uma dissipação excessiva de energia, um equipamento que esteja gastando demais, tende a estar acontecendo dele estar aquecendo. E se ele está aquecendo, ele está desperdiçando energia pelo efeito Joule. A bitola do fio é muito Quando a fina, bitola né? do fio é muito fina. Isso É ligado mesmo. outra coisa em uma tomada só, a professora explicou, lembra? Isso mesmo. Quando a bitola do fio é muito fina, muita corrente passando por um condutor muito fino, o condutor oferece uma oposição à passagem da corrente. O que acontece? A corrente acaba sofrendo para passar por aquele condutor, aquecendo o condutor, e nesse aquecimento há uma queda de tensão, uma dissipação de energia elétrica em forma de calor. Isso mesmo, gente. Você vê? Professora, Pode falar, filho. e que nem nos casos de processador e placas de vídeo de computadores que são um tanto mais potentes, assim, que no caso elas precisam até de uma ventoinha própria. Eles têm que Acontece assim ter. mesmo? Todo processador tem um cooler junto. Tem que ter que inevitavelmente, para ele processar lá, para ele trabalhar, ele vai aquecer. Aí, nesse caso, não tem muito como a gente evitar. Só se o aquecimento for excessivo, tanto que os componentes eletrônicos, eles são projetados para aguentar uma temperatura bem alta, porque no funcionamento deles já eles vão acabar aquecendo. Que nem quando a gente vai fazer, pode ver o carregador do celular. Você veja que o carregador de celular, por melhor que ele seja, inevitavelmente ele aquece quando você coloca ele na tomada e fica carregando um tempinho lá, né? Ele não fica bem quente, porque lá tem um componente que tem que fazer a tensão alternada da rede em 127 ou às vezes 220 se transformar nos 5 volts. Então, nesse trabalho aí de retificação de tensão alternada para tensão contínua, ainda redução da tensão lá de 127 para 5 volts, o componente eletrônico, ele acaba aquecendo, mas é consequência do trabalho dele, daí a gente não tem muito como evitar. E a mesma coisa acontece com processadores. Processadores, eles trabalham bastante e eles são... eu vou deixar um vídeo para vocês. Não tem muito como eu explicar, porque esse daqui eu geralmente passo lá no final do semestre, no curso de... E isso, toda a placa ela tem dissipador de calor, ele tem que ter pasta térmica. Gente, aquela pasta térmica, principalmente de computador, de notebook, é bom às vezes você fazer a troca dela, porque ela acaba deteriorando com o tempo, né? Então, aquela pasta térmica, ela tem meio que um prazo de validade, assim, né? Se às vezes o seu computador começa a falhar, você faz a troca da pasta térmica e ele já dá uma revigorada, né? Então, mas os componentes eletrônicos, eles são fabricados de forma a suportar uma quantidade de calor. Se vocês me permitirem, eu dou aula de manutenção eletrônica para os últimos períodos, né, de manutenção eletrônica. E tem um videozinho de como que é fabricado os processadores. Eu vou colocar no nosso grupo para vocês fazerem é bem rapidinho, faço só para vocês verem lá o tão pequenininho, são fiozinhos de cabelo, é um transistor menor do que um fio de cabelo, um resistor, quando você fala que tem um CI, pensa numa placa de circuito eletrônico. Agora você pensa sabe aqueles componentes pretinhos, assim, cheios de perninhas? Aquilo lá a gente chama de CI, é um circuito integrado. Então, quando você tem um CI, quer dizer que toda aquela parafernália de componentes, resistores, transistores, amplificadores operacionais, eles são reduzidos a um tamanho tão miserável que eles têm que caber dentro daquele microchipzinho, né, naquele chipzinho pequenininho.
Então, aquilo lá é inevitável, quando ele começa a funcionar, ele começa a aquecer, né? Então, mas a fabricação, ela é tão bem feita que ele consegue suportar até uma determinada temperatura. O que ele não consegue aguentar é choque térmico. Você pode ver que o computador, ele aquece, mas ele aquece de maneira, né, gradativa. Então, esses componentes eletrônicos, eles conseguem suportar uma temperatura bem elevada, desde que não seja numa bordoada, assim, né? Tem que ser de maneira gradativa. Então, você liga, ele vai aquecendo até chegar ao seu pico e daí, beleza. Tranquilo? Eu vou colocar um videozinho, não vou cobrar para vocês assistirem, mas quem tiver interesse, dá uma olhada lá, que é um vídeo do Vale do Silício, lá de como que são feitos esses processadores, daí vocês já vão ver o que é processador. Então, vamos lá, ó. Próximo exercício. No circuito, um resistor de 75 kΩ é submetido a uma tensão de 15 volts. Qual a corrente elétrica que passa por resistor? Isso daqui que eu falo para vocês, é moleza, e é importantíssimo. Então, o que eu preciso calcular? A corrente que passa pelo resistor. Alguém sabe me dizer como que eu calculo corrente elétrica pela lei de Ohm? Não? Ninguém? R vezes U. Tensão pela resistência. Isso, ó. A lei de Ohm me diz que o VRI. Se eu quero saber quanto que vale o I, o que eu vou fazer com R? Vou passar ele dividindo. Então, o I vai ser igual a V divididos pelo R. Aí, aqui, que eu falei para vocês que a gente vai usar muito as letrinhas, porque veja aqui, ó. Qual que é a tensão? 15 volts. Qual que é a resistência? 75 quilos. Então, o que o aluno faz? Olha que moleza, professora. Tá certo isso daqui? Não. Se você não colocar o valor da letrinha ali, você vai errar a conta. Ó, 15 divididos por 75 quilos. Esse quilo vale 10 elevado à terceira. Então, fazendo essa conta aqui, você vai ver que a corrente vai dar uma corrente miserável. 15 divididos por 75 mil... Deu vai dar 0,0002. Isso, 0,00... Não tem mais um zero? Sim, tem mais um zero. 2. Isso mesmo. Posso deixar desse jeito feioso? Não posso. Vou andar com a vírgula para que lado? Para esse lado. Se é para esse lado aqui, eu vou diminuir a potência de 10. Então, a potência de 10 está em zero aqui. Daí, aqui, ó, menos 1, menos 2, né? Menos 1, menos 2, menos 3, certo? E ainda ficou um zero antes aqui. Não tá legal. Então, o que ficaria melhor aqui, ó? Eu vou apagar aqui para a gente fazer de novo para ficar mais tranquilo, ó. O resultado deixa aqui, ó, 0,1, 2, 3, certo? Então, eu quero colocar ele em notação de engenharia. Se eu andar 3 casas para cá, veja lá, ó, 1, 2, 3, vai ficar 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Só que tá com zero aqui na frente, não tá legal. O que eu posso fazer? Posso andar mais 3 casas. O que eu vou fazer, ó? Se eu andar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, e vou acrescentar zeros aqui, ó. Vai dar quanto? 200. Opa, cadê minha caneta? 200 vezes 10 elevado a menos 6. Como é que tá, gente? Ou 200 microamperes. Tranquilo? Entenderam, gente? Oi, pode falar. Se eu deixar a vírgula, depois do 2 ali, por exemplo, 2 elevado a 10 a menos 4, tá errado? Não tá errado. Só que é bacana você lembrar de o que eu me preocupo, o que eu me preocupo de verdade, o que vai ser essencial. Eu coloco assim, ó, a corrente é de 200 microamperes.
O que eu tenho medo é de você pegar só o 200 e esquecer do micro, certo? Que eu tenho, isso daqui é o que eu tenho mais medo, por isso que eu faço questão, assim, de colocar 10 a menos 6. Aqui, ó, você colocaria o mili, né? Aqui você colocaria o micro. O que eu tenho medo e o que meus alunos erram bastante nas equações é fazer o que eu falei para vocês, né? 15 divididos por 75 e esquece isso daqui. Dá tudo errado o resultado. O cara faz tudo certinho, por causa de um descuido, errou a conta fácil, né? E é uma conta bem fácil de fazer, né? Essa é a maior preocupação. O resto é tranquilo. Tudo bem? Então, podemos passar para o próximo? Tranquilo aqui, gente? Deixa eu só colocar o resultado aqui. Então, ficou... 200 microamperes ou 0,0002 amperes. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas eu fiz diferente. Fiz desse jeito. Tem problema? Miliamperes. Tudo certo. Tranquilo? Isso que eu ia perguntar, professora, se você ia validar algum desses resultados aí. Então, tranquilo, então. Vou validar qualquer um desses resultados, porque tá tudo certo, né? Não tem muito o que fazer. É que o meu eu só deixei na parte do 0,0002. Uhum. Não cheguei a modificar. Isso, quando você coloca, o que você tem que cuidar é se manter lá o 0,0002, né? A quantidade de 2 estando certo, tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Próximo lá. Qual o valor da resistência de um resistor que, quando submetido a uma tensão de 7 volts, deixa passar uma corrente de... Lembra que esse daqui, eu falei para vocês que esse 10 coulomb aqui, ele veio emitido? Ele não existe aqui, tá? Vocês não estão enxergando ele. Então, aqui, ó. Qual o valor da resistência? Então, o que eu quero descobrir? O valor de R. Pela lei de Ohm, como que eu calculo R? Se eu sei que o VRI... Se agora eu quero calcular o R, quem vai passar dividindo vai ser o I. Então, o V divididos por I. Então, ó, qual o valor da resistência quando submetido a uma tensão de 7 volts? Então, o meu V vale 7. E a corrente, olha aí, ó. A corrente de quantos amperes? 12,5 mili. 12, gente, isso daqui caiu numa avaliação quando eu dava aula de eletrônica à noite. E o cara esqueceu de colocar o mili e tirou nota bem baixa por causa que ele esqueceu de colocar isso em todas as avaliações, em toda avaliação ele esqueceu de colocar as letrinhas. Então aqui, ó, 12,5 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Então tem que colocar esse daqui. Quanto que ficou o resultado, gente? 7 divididos por... 0,56. Opa, expoente é menos 3. Ó, como quem falou um resultado diferente, provavelmente não colocou o expoente a menos 3 ali. O certo é 560 mesmo. Não sei quem falou 560, mas é 560 ohms. Uhum. Tem Então, que dividir por 0,025. Isso, ou você divide lá por 0, né? Para tirar essa potência de 10 elevado a menos 3, você vai andar com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, ficaria 0,0125. Divide lá 7 divididos por isso daqui, vai dar os 560 que você me falou. Ou, gente, vocês estão colocando potência de 10 na calculadora? Estão colocando potência de 10 na calculadora? Tem que colocar, para ficar mais fácil. Porque a gente vai começar, ó, hoje, essa semana ainda a gente está entrando no ritmo. Aí a gente tem nosso trabalhinho lá, nossa atividade avaliativa quinta-feira. Já estou fazendo ela, já está quase pronta. Aí, na semana que vem, se Deus permitir, tudo der certo, a gente vai focar lá em associação de resistores, série, paralelo e misto e análise de circuitos.
tá? Daí vai começando a complicar o caso. E eu preciso que vocês saibam usar direitinho a calculadora, tá? Então, daí qualquer coisa, a gente faz uma aula lá, todo mundo, se não tiver calculadora, já me avisa, marcamos uma data para todo mundo usar a calculadora junto. Aquele esquema, né? Eu vou gravando, a gente vai fazendo juntos ali para não ter problema. Então, continuando lá. Como é que tá? Qual o valor da tensão que, aplicada a um resistor de 820 ohms, passa por uma corrente de 40 miliamperes? Você veja que as letrinhas, elas vão nos acompanhar o tempo todo. O que eu preciso calcular agora? A tensão. O que é tensão? É o V. O que eu sei do V? Que o V ri. Se eu sei que o V ri, ó, eu tenho o valor do R, que é 820. 820. Multiplicado pela corrente, que é de 40 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo essa continha aqui, 820 vezes 40 expoente a menos 3, quanto que deu o resultado da tensão? 32,8. 32,8. Aí vai o cara e deixa assim na avaliação. O que vocês me dizem? Vou considerar certo? Isso daí, essa parte eu sou chata, gente. Eu vou considerar certo? O que vocês me dizem? Rafa tá aí para me ajudar? Olha, eu acredito que não vai estar certo, né? Por quê? Coloca lá o Vzinho, né? De volts, Isso, não é quilo de batata. Tem que ter unidade de medida, gente. Isso é bem importante. Coloquei o K, gente. Eu, na realidade, professora, lembra que eu errava bastante essa parte, né? Uhum, Eu isso esquecia. mesmo. As unidades de medida. E quem me falou que colocou o K, esse é o normal, filho. Eu não sei com quem que tá conversando comigo, além do Rafa, lá, porque eu não lembro da voz de cada um. Ó, veja lá. Quando o K, é isso que eu falo, ó, o K, ele é só, ele é o número, não é uma grandeza. O K, o que ele vale? 10 elevado à terceira. Então, ele não tem nada a ver com esse cara aqui. Tá? Tem que cuidar com essas letrinhas. Por isso que a gente tem que praticar muito essas letrinhas, porque senão a gente vai acertar a parte difícil e errar a parte fácil, que é lembrar o que significa essas letrinhas. Tá? Então, aqui, ó, que nem é 40 mili, qual que é a unidade de medida? É o ampere. Né? O Mzinho ali só está dizendo que está multiplicando por 10 a menos 3. Mas ele não faz parte ali de uma grandeza de corrente. Tá bom? Próximo. Então, aqui deu 32,8, né? E era isso. Só? Tem mais algum? Ah, tinha aquela 4.14 lá. Que... Nossa, meu amigo. Essa tá divertida. Oi? Alguém tentou fazer essa? Não, eu não consegui fazer, não deu. Tá, esse daqui ele é mais trabalhoso, ó. Tem o valor da... Ó, num laboratório de eletrônica foi feita uma experiência para determinar a resistência elétrica no resistor desconhecido, usando-se um voltímetro na escala de 6, mais ou menos 5% de tolerância, e um microamperímetro na escala de 200 microamperes. E foi descoberto aqui, ó, que para uma tensão, esse aqui é trabalhoso, ó, para uma tensão, veja lá, para uma tensão de 1 volt, a corrente foi de 29,87. Isso daqui vai ficar chato de eu fazer porque eu não tenho caneta, eu tô usando o computador e eu tô usando a ponta do dedo para fazer as escritas para vocês. Então, eu não tenho aquela canetinha chique lá, não sei por que eu não tenho lá, mas eu não tenho. E vai ficar ruim de fazer o gráfico, mas seria aqui, ó. Qual que é aonde que tá a tensão? A tensão tá aqui, né, ó. A tensão tá aqui, corrente tá aqui. Então, aonde eu tiver 1 volt, eu vou marcar lá 29,87. Então, 1 volt, 29, vai dar mais ou menos aqui. Ó, isso aqui vai ficar tudo torto, porque eu não consigo escrever direitinho.
tá? Então, mas ele é bem tranquilo, ó, 2 volts vai dar 62 e alguma coisa, tá? Só você fazer esse gráfico aqui. E daí você vai determinar o valor do resistor. Como que você vai determinar o resistor? Né? Para determinar o valor do resistor, é só dividir lá. Tensão divididos pela tensão divididos pela corrente, né? Então, não era muito exorbitantemente complicado, não. Bem tranquilo. Mas também a gente vai ter que ir focando em outras coisas. Que vão ser, deixa eu só ver aqui, ó, qual a resistência. Esse daqui a gente vai fazer nessa aula agora. Isso aqui a gente vai ter que ter um pouco de teoria antes. Então, opa, isso aqui não é PDF. Isso aqui é PDF. Estão enxergando isso aqui, gente? Uma tabela de código de cores e resistores? Não. Não? Não. Agora sim. Sim. Sim, beleza. Então, tá. Então, eu acho que a turma de vocês, não sei, mas eu não vi muita dificuldade nisso daqui. Geralmente o pessoal tem dificuldade, mas eu não percebi muita dificuldade. Se tiver dificuldade, me avisa. Pode falar, se alguém for abrir o microfone para falar, pode falar. De fazer o cálculo. É tranquilo, né? Não tem muita coisa, assim. E vai cair isso daí na nossa atividadezinha de quinta-feira? Vai, gente, eu já fiz. Fiz tudo de cabeça para garantir que vocês não vão pegar da internet o resultado. Amanhã tem atividade? Amanhã tem atividade, mas a gente vai ter aula, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu preciso conversar com vocês todo dia? Pelo menos, porque senão, se eu deixar um dia, ontem eu não dei aula de tarde, não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu tive um imprevisto, eu não pude dar aula de tarde, e demorei para colocar porque eu falei para vocês de manhã que eu ia num velório, né? E daí demorou um pouco para voltar para casa. Mas, então ontem de tarde eu não dei aula, mas a gente vai ter aula todo dia, que senão vocês esquecem de estudar. Então, todo dia comigo aqui. E não vamos falar às 4 horas, senão fica muito difícil para você, o cara que vai assistir não vai assistir 4 horas, é bem complicado, né? E eu preciso dar tempo para vocês fazerem os exercícios. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, esse material que eu vou passar para vocês, se a pessoa tiver dúvida, vai tirar todas as dúvidas também, tá? Se tiver dificuldade, aquele negócio, fotografa exercício, me manda e a gente vai trabalhando desse jeito. Então, aqui, ó, eu vou mandar mais uns exercícios para vocês com bastante carinho, ó, que bonitinho, tudo arrumadinho, né? Sabe que a tia pensa em vocês o tempo todo. Quando eu não estou fazendo nada, eu fico pensando, vou elaborar uns exercícios com meus alunos da mecatrônica. Então, aqui, ó, para que exista um circuito elétrico, é necessário 3 componentes básicos: fonte geradora, condutor, né, que vai ligar a fonte ao condutor, e uma carga, senão dá um curto-circuito e acaba com o meu circuito, né? Então, basicamente, eu tenho que ter isso daqui, ó, para eu ter um circuito, eu tenho que ter um caminho fechado para a passagem da corrente. Então, o que iria acontecer, ó? E a gente já, ó, essa daqui é uma coisa simples, mas veja, ó, pense que a corrente, lembra que eu falei que a corrente que entra tem que sair? Pense que essa fonte aqui, ó, tá saindo 1 ampere, tá? 1 ampere sai dela. Eu posso ter aqui, ó, 0,5 amperes, porque eu perdi o ampere no caminho, veio um gnomo e levou 0,5 amperes? Não, não pode. O que acontece? 1 ampere saiu da fonte, quantos amperes vai ter que chegar aqui? 1 ampere. Tá? Então, veja aqui, ó, para eu ter um circuito, eu tenho que ter um caminho fechado da passagem da corrente. Então, se é um caminho fechado para a passagem da corrente, então a corrente que sai da fonte tem que chegar do outro lado. A corrente que sai do negativo, obrigatoriamente tem que chegar no positivo. Por isso que tem uma diferença de potencial. Né? Então, para eu ter um circuito elétrico, eu tenho que ter basicamente isso: uma fonte, um condutor e uma carga. Se veja que essa carguinha aqui, ó, ela sempre vai ser representada, até quando a gente estiver lá fazendo uma atividade de eletrônica e vocês tiverem que interpretar um circuito, a carga ela vai ser sempre
representada por um resistorzinho. Dificilmente vai ter um outro componente. Às vezes um motor, mas geralmente vai ser sempre um resistorzinho, para explicar o circuito ficar mais tranquilo. Então, aí, ó, um circuito elétrico para vocês, bem que vocês devem conhecer. Eu não sei se vocês conhecem, que são tudo muito novinho, mas vocês já devem ter visto uma lanterna, né? Como é que funciona uma lanterna? Uma lanterna, o que eu tenho lá? 2 pilhas, né? Aqui, no meu tempo, era com essas pilhas. Agora, essas pilhas são pequenininhas, porque utilizam um LEDzinho. Mas, antigamente, a lanterna tinha essa estrutura aqui, ó. 2 pilhas, né? E o que acontece? Ó, o positivo tá aqui. Como que a corrente vai passar? Vamos fazer o sentido real da corrente. Deixa eu pegar uma caneta fosforescente aqui, ó. O sentido real da corrente, o que é? Ela vem por aqui, ó. Se a lanterna estiver ligado, ele vai fechar o circuitinho aqui. Fechou o circuitinho aqui, ó. Ela vai entrar, acender essa lâmpada e vai continuar o seu caminho até chegar aqui. Então, basicamente, o que nós temos aqui, ó? 2 pilhazinhas em série. Você concorda comigo que ela tá aqui, ó, em série, uma na sequência da outra? Por que que ela tá em série? Porque essas lanternas de antigamente, eu acho que essas pilhas essas pilhas maiores, se eu não estiver enganada, elas são de 3 volts. Se eu não me engano, elas são de 3 volts. Então, só que para a lanterna funcionar direitinho, ela precisa de 6 volts. Então, como eu tive que dobrar o valor da tensão, eu coloquei 2 baterias lá em série para dar 6 volts. Tudo bem? Então, aqui, ó, isso aí acontece nos radinhos, no meu tempo a gente utilizava Walkman e Discman, consumia uma quantidade de pilha, assim, horrível, mas era sempre assim, você tinha que colocar umas 3, 4 pilhas lá, em série, para dar a tensão suficiente para ligar o radinho. Então, o que acontece? Quando essas pilhas começam a descarregar, essa diferença de potencial, ela já diminui de 6. Se com carga total, ela está em aproximadamente, se é para ser 6 volts, ela vai estar em aproximadamente 7 volts. Tá? Ela bem carregada, ela está com uma diferença de potencial um pouquinho acima da nominal dela. Quando ela começa a descarregar, usei a lanterna, fui fazer um acampamento, lá usei demais, essa tensão aqui vai chegar em 5 e pouquinho. Quando a tensão diminui para 5 e pouquinho, quer dizer que essas baterias aqui, ó, já eram. Já estão descarregadas, já não tem uma diferença de potencial suficiente para ligar essa lâmpada aqui. Professora. Pode falar. Aqui em casa eu tenho uma lanterna que ela carrega como se carrega um celular, um carregador, tipo isso. Ela tem um carregador que eu carrego ela. É que essas lanternas de agora não é as do meu tempo, né? Elas são com bateria recarregável, né? São aquelas que você coloca na tomada, tudo chique. Sim. Uhum. Não, essas aí, só que daí é diferente uma bateria recarregável de uma, que nem essas pilhas Jaguarinha aqui que eu tô te mostrando, elas são feitas com para ela gerar a corrente e a tensão através de reação química. Então, você não consegue recarregar ela. Ah, mas eu coloquei na geladeira e funciona. Gente, isso dali é a força da tua vontade de que carregue a bateria, porque não tem nada a ver, tá? Já viram colocar a pilha dentro do congelador para carregar de novo? Não, nunca vi. Tem gente colocando a pilha dentro do bule, assim, sabe? Pra ferver junto com a água. Eu acho que eu já vi alguma coisa parecida. Eu já vi tanta coisa esquisita assim que eu já nem falo mais nada. Tem algumas coisas que tem cabimento. A pessoa, eu coloquei a placa do meu computador no arroz. Tem cabimento? Tem, porque tira a umidade, de repente funciona. Mas O brasileiro tem que ser estudado. Né? Oi? Desculpa, eu não entendi. Tem gente que esquentava a pilha. Tinha gente que esquentava a pilha. Tem gente que esquenta, tem gente que põe no freezer. É boa vontade, é criatividade. Esse negócio não adianta nada. Essas pilhas químicas, elas não adiantam nada para você fazer isso.
Já essas pilhas recarregáveis, elas são diferentes, né? Você consegue fazer ali a diferença de potencial voltar, você consegue carregar, aí tranquilo, né? Elas são outra estrutura de pilha, aí tranquilo. É por causa que quando eu comprei essa lanterna, eu não sabia que, tipo, eu era pequeno, né? Eu tinha o quê? Uns 6 anos, 7 anos, quando eu fui comprar essa lanterna que eu precisava. Daí, eu não sabia que tinha esse daí, né? Que dava pra carregar e tal. Daí, quando começou a ficar fraco, eu falei, beleza, vou botar pilha nova. Daí, eu tentei desmontar inteira a lanterna pra descobrir onde colocava a pilha. Só daí, depois de um tempo, que eu fui ver que era recarregável que tinha um negocinho pra recarregar ali na tomada. As lanternas de agora são a maioria, porque esse negócio de pilha é triste, né? Eu devo ter aqui uns 3 quilos de pilha e eu não acerto o dia certo de fazer o descarte dela, porque às vezes eu troco pilha de multímetro, eu troco bateria de multímetro, eu troco o tempo todo alguma coisa e ela é tóxica, você não pode descartar em qualquer lugar, você tem que descartar em local específico. Então, dentro das possibilidades, se a gente pudesse usar mais as recarregáveis, apesar de que há uma diferença gigantesca, né, do funcionamento das lâmpadas agora de LED e do funcionamento das lâmpadas incandescentes de antigamente. Sei lá, a lâmpada incandescente que aquecia, que é uma desgraça, ainda não iluminava nada. Eu imagino que essa lanterna que você falou que demorou para precisar recarregar, ela deve ser de LED, né? Porque se fosse uma lâmpada normal, já tinha descarregado tudo, né? De LED já a eficiência não tem nem comparação. Tipo assim, Então, eu fiz um teste um dia, né? Eu deixei ela ligada eu deixei ela ligada o dia inteiro. Eu acho que demorou, sei lá, umas 6 horas por aí pra descarregar tudo. Mas eu não sei. Não lembro de agora. Exatamente. A maioria das como é que fala mesmo? As lanternas, a maioria Isso. A maioria das lanternas vem com a LED agora, né? Sim, tem que vir com LED. É tudo LED. Já vem para carregar, né? Já vem com aquela uma tomadazinha para você já colocar e carregar. Durante uma hora já fica bem carregado. Sim, durante uma hora já fica carregado. Isso, é isso mesmo, Thiago, né? Thiago, e é muito mais tranquilo, né? Porque para você carregar a bateria, não precisa ser uma bateria com uma corrente tão alta para você poder usar para carregar para alimentar a lâmpada de LED, que a lâmpada de LED é muito pouquinho que ela consome. A gente, quando começar a parte de eletrônica, eu vou mostrar a estrutura do LED para vocês. Nossa, é muito simples. A corrente que ele consome, eu não sei se eu comentei com vocês, mas é uma corrente de 20 miliamperes, né? Pense, 20 miliamperes é 0,02 amperes. Então, se você tiver uma pilhazinha bem descarregada lá na sua casa, que não serve para nada, você vai tentar alimentar um LED, ele vai acender, porque ele consome pouquíssima corrente elétrica, né? Então, o LED é a descoberta, assim, do momento. Quando a gente começar a falar de... Pode falar. A senhora falou em LED. Quando a gente vai começar, qual parte do curso a gente começa a mexer no protoboard? Fazer circuito no protoboard? Então, os circuitos em protoboard tá previsto para ter aula comigo no final do semestre, mexendo no protoboard. A gente vai ter a parte teórica e depois vai ter a parte prática, até porque se não mexer no protoboard, não vai ter um cara para me queimar um transformador. Cadê o cara que me queimou o transformador? Eu não tô vendo ele aqui. Sempre tem que ter, né? Porque eu vou passar algumas coisas para vocês, para ver como é que funciona o circuito, vou mostrar como é que funciona no simulador, porque a maioria das coisas a gente consegue enxergar um pouco melhor como é que caminha a corrente, né? Pelo simulador. Mas a diferença é que na prática você vai ter um monte de coisas que você vai fazer tudo certinho e você vai falar, puxa vida, deu errado, professora, e eu vou mandar você fazer tudo de novo umas 15 vezes. E esse passar raiva com a eletrônica é inevitável, importante você passar essa raiva com a eletrônica. Eu tenho um protoboard, eu fiz esse de LED, sabe, de ter um potenciômetro, você regula ali a densidade da luz, é bem bacana. Isso mesmo, exatamente. Protoboard é legal.
É bem bacana, assim, para vocês de mecatrônica, principalmente nos próximos semestres, quando vocês tiverem lá a programação, vocês vão ter que usar o Arduino, fazer esqueminha, né? Então, protoboard, gente, não digo que você, eu preciso comprar, mas, sei lá, tem uns protoboard que são 11 pilas. Se tiver oportunidade, assim, né, no Senai tem todos, assim, e também não precisa comprar aqueles do Senai, que aqueles lá são bem mega powered, assim, mas dá para o que eu tenho aqui em casa é um simplesinho, você consegue fazer muita coisa legal. Mesmo você vai, e não vou trabalhar muito com eletrônica, porque eu gosto mais da parte de mecânica, faz automação de luz da sua casa, automação para você viajar e poder ligar uma luz lá, assim, tudo isso daqui vocês vão aprender no curso de vocês ainda mais para frente, tá? Tanto na parte de eletrônica agora desse semestre, e vocês vão continuar mais para frente. Eu acho que o próximo semestre tem mais mecânica, mas depois tem mais programação, daí volta para eletrônica também. Então tem bastante coisa. A grade de vocês, eu não me lembro lá de cabeça, mas tem muita coisa legal, né? E com protoboard vai ter que trabalhar ainda, provavelmente, nesse semestre ainda, e no laboratório, Felipe. Felipe? Não, desculpa, Thiago. Felipe, que tinha perguntado isso. Tranquilo? Falei do protoboard. Tranquilo. Tem que mexer no protoboard. Até que vocês têm que passar um pouco de nervo, né? Porque senão não é justo. No simulador dá tudo certo. Eu tenho o protoboard, uns negocinhos que eu fico brincando às vezes, sabe? Às vezes eu não entendo na internet, no YouTube. Mas é um mal necessário, assim, é bacana você mexer um pouco e queimar um pouco, e faz parte. Eu falo, queimar um transformador, acontece, gente, queimar alguma coisinha, às vezes, não dá tempo da gente acudir, acontece ligar errado, né, tudo isso faz parte de você errar, e você não pode se desesperar porque errou, porque aqui a gente tá para errar também, né, então não... Daí eu gosto de tirar sarro o resto do semestre, mas isso faz parte também, né? Ainda mais quando eu aviso bastante vezes. Circuito elétrico. A função do interruptor, o que é para o interruptor? Então, ele vai abrir ali, é um dispositivo de manobra, né? Quando eu falo de interruptor, o que ele vai fazer? Ele vai interromper a passagem da corrente. Basicamente, o interruptor lá, tem alguns que vão ser... Alguns, não, na maioria dos casos, eu vou colocar esse daqui. Quando a gente estiver trabalhando com um simulador, pode ser que a gente use alguma coisa parecida com isso daqui, né? Que vai, nesse caso aqui, para fechar a passagem da corrente, você tem que baixar esse condutor aqui, esse carinha aqui, ó, baixar ele para fechar o circuito. Ou esse mais simplesinho também, que é bacana, né? Você baixa ele aqui e fecha o circuito para que ocorra a passagem da corrente elétrica. Então, o interruptor lá é um dispositivo de manobra que interrompe e permite a passagem da corrente elétrica, tá? Então, tem interruptor, algumas vezes eu vou falar um termo mais bonitinho, e algumas vezes eu vou falar dispositivo de manobra. Veja esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui, na prática, se fosse para você montar no laboratório, na prática, você teria essa visualização aqui, tá? Mas a gente teria o laboratório agora? Não, gente. Até a eletrônica, a gente teria aula só na sala de aula, tá? Fiquem tranquilos, eu só estou mostrando por causa do desenho para ensinar vocês a mexer nisso aqui, tá? Então, em eletrônica analógica, daí o coordenador vai nos orientar como é que a gente vai fazer, se não for liberado, provavelmente interrompa o curso ou adiante matéria teórica para vocês, para a gente não perder a aula de laboratório. Então, aqui, ó, consumidor. Consumidor seria lá o dispositivo que vai ser acionado quando o dispositivo de manobra for ligado e desligado. Então, esse circuito aqui, ó, o que eu iria passar para vocês? O que a gente vai fazer lá? A gente não vai fazer esse circuitinho aqui, ó. A gente vai fazer uns circuitos parecidos com esse aqui, ó. Então, esse aqui é um circuito elétrico. O que acontece? Ó, a partir do momento que eu fechei o interruptor, ocorre a passagem da corrente elétrica, acende essa lâmpada, aí a corrente vai chegar até o final do caminho dela. Certo? Então, isso daqui, ó, exatamente um caminho fechado para passagem da corrente elétrica. Então, esse daqui seria o que eu iria chamar chamar de circuito
simples. Então, se na teoria eu falasse assim para você, faça para nós um circuito simples com consumidor, fonte e dispositivo de manobra, você iria fazer exatamente essa estruturinha aqui. Tá? Um circuitinho simples. Continuando aqui, né? Esse daqui a gente viu. Aí que vai começar um pouco mais de emoção. Você tá vendo que nesse circuito aqui, ó, a corrente elétrica, ela tá vindo por aqui. A gente começou a falar sobre isso ontem. Ó, corrente elétrica vindo por aqui. Vamos fazer o sentido convencional da corrente. Corrente elétrica vindo por aqui. Digamos que eu tenha 1 ampere aqui. Tá vendo que essas duas lâmpadas estão em série uma com a outra? Sempre que eu falar em série, é porque tá uma do ladinho da outra. Os senhores concordam comigo que se elas estão em série, esse 1 ampere, ele não vai ter que passar pelas duas lâmpadas? Sim. Isso mesmo. Isso que a gente teve dúvida ontem. Então, ó, se tivesse saindo 1 ampere por aqui, ó, esse 1 ampere estaria andando nesse condutor. Aqui eu tenho uma lâmpada. O que é uma lâmpada? É uma resistência, uma oposição à passagem da corrente. Suponhamos que eu tivesse 6 volts aqui e essas duas lâmpadas elas fossem iguais, tá? Então, ó, a corrente ela veio aqui e passou por aqui. Aqui tem uma resistência, uma oposição à passagem da corrente. A tensão é a força que impulsiona os elétrons. Quando essa força que impulsiona os elétrons passa por uma resistência, o que acontece? Ela diminui. Então, aqui, ó, eu estava com 1 ampere, 6 volts. Depois de passar por aqui, ó, ela perdeu uma força de 3 volts aqui. Certo? Só que 1 ampere continua andando para cá. Aqui eu tenho outra resistência igual àquela ali, então ela vai perder mais 6 volts aqui. Por isso que a gente fala que o negativo da bateria também é conhecido como 0 volts. Por quê? A corrente que sai do teu circuito, ó, a corrente que saiu daqui, ó, ela vai chegar inteirinha aqui. Agora, a tensão, que é a força que estava impulsionando os elétrons, cada vez que ela passa por uma resistência, ela vai diminuindo. Gente, isso aqui é essencial. Vocês precisam entender. Perguntar para você, professora. Uma vez a professora comentou sobre quando a energia passa assim por uma resistência, ela perde um pouco o valor, né? Então, no caso, é tensão, não ampere. É a tensão, isso mesmo. A corrente, tanto que você veja que quando você leva um choque, pense em você, eu tô fazendo um monte de sinal com a minha mão, como se você estivesse me enxergando. Quando você coloca a mão, de repente, vai tocar uma lâmpada e a lâmpada tá ligada, tá? Aí, você já viu que você pode tomar um choque elétrico se você estiver aterrado? Por quê? Porque a corrente que estava ali, ó, ela vai vir ela vai descarregar toda em você, certo? Então, a corrente, ela sempre vai procurar uma diferença de potencial. O teu potencial, você vai ter, digamos que ela tem um monte de elétrons, como você tem menos elétrons, a corrente vai pegar e vai descer pelo teu corpo, até chegar no terra, porque o terra é um doador e um receptor universal de elétrons. Então, sempre vai ter uma diferença de potencial, sempre que tiver uma diferença de potencial, pode ter uma descarga de corrente. Então, a tensão é aquela força que vai impulsionar os elétrons. E todo elétron que passa pelaquela fase, vamos pensar eu falei para vocês sobre disjuntor residual? Comentei? Não. Comentei, gente? Vocês lembram se eu falei sobre disjuntor residual? Acho que é um exemplo mais fácil. Ó. O disjuntor residual, ele, na verdade, ele não faz muito parte da nossa grade, mas eu acho que fica fácil de vocês memorizarem mais isso aqui. Ó. O disjuntor residual é um dispositivo, é um disjuntor, ele fica lá, né, protegendo o circuito e ele fica monitorando toda a corrente que passa pela fase. Só que no lugar dele ter só monitorar a corrente que passa pela fase, ele monitora a corrente que volta. Então, toda a corrente que passa pela fase,
o disjuntor de residual, ele tem duas saídas, assim, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês com um desenho. Então, o disjuntor residual, ele é mais ou menos assim, ó. A fase, ela vai vir aqui, ó, certo? Daí vai alimentar todo o material que está na tua casa lá, e o neutro, ele vai retornar por esse cara aqui, ó. Então, se aqui está passando 2 amperes, pelo neutro vai ter que estar voltando 2 amperes. Se os 2 amperes que entraram pela fase não voltarem pelo neutro, ele desarma o disjuntor, certo? Então, para você ver que toda a corrente que entra no circuito, ela obrigatoriamente tem que sair. Na nossa casa funciona desse jeito. Na nossa casa o disjuntor é mais simples, ele só protege a fase ali, né? Ele não tem o disjuntor residual. O que esse disjuntor residual faz? Se entrou 2 amperes e saiu 1,5 ampere, quer dizer que alguém tomou um choque, ou teve uma descarga elétrica ali, alguma fuga de corrente. Então, ele desarma o circuito, exatamente, protege contra curto-circuito. Uhum. Principalmente contra choque, né? Se a pessoa levar um choque, é porque a pessoa levou uma descarga de corrente. Isso quer dizer que a corrente que entrou pela fase não vai sair tudo pelo neutro, porque você pegou metade da corrente para você. Então, aí o disjuntor desarma antes que o choque fique muito alto e você não sobreviva. Tranquilo? Professora? Pode falar. Qual o tempo de desarme, professora? Bem rápido, daí depende. É bem rápido. Daí tem que dar uma olhada na estrutura dele, né? Tem que dar uma olhadinha em cada. Eu pergunto assim, ele trabalha, né? Ele, tipo assim, deu aquele curto, alguém levou um choque, ele na hora? Na hora. É questão de segundos, assim, não chega nem a segundos, tem que ser de imediato, porque se ele percebeu o elétron passa bem rápido, né? Percebeu que o corrente que está na fase não retornou pelo neutro, ele já desarma na hora. Para evitar que a pessoa leve só. Desarma. Tem que desarmar. Já aconteceu alguma vez que não desarmou? Só se tiver estragado o disjuntor. Só se tiver estragado mesmo. Do contrário, tem que. Só se a pessoa fez uma gambiarra. Mas do contrário, ele monitora exatamente a corrente que entra pela fase e tem que voltar pelo neutro. Uma corrente de 30 miliamperes, ou depende da qualidade do disjuntor, né? Mas uma corrente de fuga bem pequenininha já é o suficiente para o disjuntor perceber e desarmar o circuito. Tranquilo? Vamos lá. Pergunta. Pode falar. Ali no primeiro exemplo que você fez ali, com a tensão e tal, com as lâmpadas ali, você falou que é 1 ampere e ela vai passando em série entre as lâmpadas, certo? Isso. Mas o ampere nunca diminui? Sempre continua 1 ampere? Nunca diminui. A corrente nunca diminui. Toda a corrente é isso que eu falei para você do disjuntor, ou do disjuntor, ou em qualquer circuito, tanto em tensão contínua como em tensão alternada, sempre vai ter algumas percas, por isso que o disjuntor residual não é muito usado nas nossas residências, apesar dele ser obrigatório pela NBR lá, ele não é muito utilizado porque na nossa residência, o chuveiro simples, eles têm uma fuga de corrente que é normal do funcionamento do circuito. Então, se você usar esses chuveiros com resistência e tiver disjuntor residual, ele vai ficar desarmando o tempo todo. Então, as casas que são feitas agora, geralmente tem o disjuntor residual só para os demais cômodos, mas o banheiro é separado sem o disjuntor residual, pelo menos o chuveiro é separado sem o DR, né? Sem o disjuntor residual. Tem um chuveiro que é um chuveiro com resistência blindada, que daí ele permite a utilização do disjuntor residual, senão esses nossos que tem essas resistências simples, eles não podem ser usados com um disjuntor residual, que ele desarma por causa da fuga da corrente. Pode ver que geralmente quem toma, agora nem tanto, que é tudo mais bem feitinho, mas antigamente o lugar que mais se tomava choque na vida era no chuveiro. Se ia ligar o chuveiro, levava uma descarga, era bem normal, né? Agora já está feito com um pouco mais de cuidado, mas mesmo assim, o chuveiro funcionando perfeitamente, às vezes ele pode ter uma pequena fuga de corrente, que é normal. Professora, falou em choque de chuveiro, por que às vezes a gente vai ligar o chuveiro e leva aquele choque? Você tem uma diferença de potencial entre você e a instalação ali, e tem uma descarga elétrica.
Ainda mais se você tiver sem chinelo. Às vezes a pessoa toma banho descalço, é normal você levar um choque. Então, dá uma diferença de potencial ali. Agora que se coloca... Só que, não, na verdade, se o chuveiro tiver aterrado, sabe aquele fio terra que fica enrolado que ninguém usa? Se você usar aquele fio terra, você não pode levar choque. Se você não usar o fio terra, você pode levar choque. É inevitável. Daí é complicado, assim, não levar um choque. Se não tiver aquela fiação verde lá conectada. Geralmente ela não fica conectada. Pode falar. Uma dúvida, assim, fugindo só um pouquinho do tema. Por Pode exemplo, falar. numa casa onde ela não tem aterramento, né? Sim. Uma casa não, a minha não tem e acho que da minoria deve ter. Mas, por exemplo, eu posso ligar o aterramento do chuveiro no neutro? Pois olha, o neutro geralmente ele é aterrado lá no padrão Copel, quadro, sabe? né? Exatamente. Geralmente o neutro é feito aterrado. Pode não estar com um funcionamento muito perfeito, né? O pessoal faz isso, mas o certo é o certo no certo, né? Mas a pessoa já está com o neutro aterrado, na teoria ali, né? Não é muito legal. Pode falar. O aterramento, ele só... Que nem você falou, em casas é muito difícil ter, certo? Uhum. Então, apesar de ser obrigatório para as tomadas, é difícil ter. Sim, é mais nas igrejas e em casas de show que tem o aterramento, né? Por causa Porque, na verdade, a norma, ela exige que as tomadas tenham um aterramento. Agora, é tudo caro, né? É uma fiação de cobre a mais que você vai colocar. É caro pra caramba fio de cobre. Então, a pessoa não faz. Efetivamente, assim, aqui entre nós, eu falo pra vocês, a norma exige, o certo é você colocar, tá? Mas na residência, o aterramento não vai fazer diferença quase nenhuma, né? É um investimento para você deixar dentro do padrão que a norma exige. A norma ela tem uma exigência, mas não que seja uma obrigatoriedade. Na verdade, ela tem uma exigência que é uma obrigatoriedade, que a gente não faz porque não dá muita diferença. Entendi? Mas assim, ó, você pode falar. Não serviria para... Vocês põem fio terra numa tomada, no caso. Ele serviria para uma segurança, tipo, se vir uma descarga elétrica excessiva. Dá uma segurança. Terra. Isso, exatamente. Aí dá para usar aquela régua também com... Claro! Uma régua com fusível, né? Põe uma régua com fusível. Não tem nada, né? Bem mais em conta, o fusível é 50 centavos. O fio de cobre é caro. Imagine fio de cobre. Porque daí seria um lugar de 2 fios, 3 fios em todas as tomadas. O único lugar que não precisa ter terra é no circuito de iluminação. Então, fica meio dispendioso. Agora, chuveiro é bacana ter o terra para evitar choque, né? O chuveiro, o que mais? Torneira elétrica. Torneira elétrica é bem importante ter o terra, o ar-condicionado, essas coisas que tem consome mais, até que é interessante, mas nas tomadas, vocês viram que agora esses padrão que colocaram ali, até que esse padrão ali para evitar que a criança coloque a mão e evite choque, achei interessante. Agora, eu tenho um monte que nem no meu computador, eu tive que pegar e cortar o terceiro pino ali aqui entre nós, tá? Não tô falando isso, mas eu cortei o terceiro pino da tomada do meu computador, porque só me enchia as paciências, porque eu não achava tomada para colocar ele, mesmo lá no Senai. Aí eu peguei e tirei o terceiro pino dele, tá funcionando direitinho, tudo que é tomada. Acontece, gente, né? Então, vamos mudar de assunto, senão eu falo muita coisa que não devo. O circuito elétrico série tem algumas características. Então, circuito elétrico, quando eu falo que é série, é porque o quê? Ele tem um consumidor do ladinho do outro, ó. Um consumidor do lado do outro. Então, eu teria um circuito em série, eu teria aqui, ó, 3 ohms de resistência, e aqui eu teria mais 3 ohms de resistência. Tá vendo que um tá do ladinho do outro? Se eu fosse para medir a resistência equivalente deles, quantos ohms vocês acham que eu teria aqui, ó? Quanto de resistência se a corrente estivesse saindo daqui? Digamos que aqui eu tenho uma fonte de tensão contínua, tá? Ó, digamos que eu falasse para você, olha, essa corrente que ela vai sair por aqui, ela vai ter que passar por 2 resistências. Qual seria a resistência total do circuito?
que a corrente teria que passar? Quanto? 6 ohms. Isso mesmo, gente. Então, isso daqui é o nosso essencial de hoje, ó. Marca com o coração lá, ó. 6 ohms. O que isso quer dizer? Que num circuitinho em série, o que vocês acham se eu tivesse mais um resistor aqui, ó? Quanto seria a resistência total? 9 ohms. 9 ohms, isso mesmo. No circuito em série, enquanto mais resistências tiver uma do ladinho da outra, maior vai ser a resistência total. Só que olha aqui, eu falo uma do ladinho da outra, mas eu posso ter um circuitinho assim, ó. Digamos que eu vou aumentar aqui o espaço só para fazer um desenho. Ai, eu preciso tomar água, gente. Deixa eu só terminar aqui, ó. Digamos que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor aqui. E tem um cachorro chorando aí, gente. Deixa ele chorar, não. Ô, pecado. Passar o carro do ovo, aí ele fica assim. Tadinho. Gente, aqui é um 5, tá? Qual que seria a resistência total desse cara aqui, ó? Eu vou tomar água, 2 minutos e eu já volto. Ai. Trinta e cinco? 35. 35 ohms. 35, né, galera? 35. É pra ser. Tem 5 ohms. Voltando. Então, o que nós estávamos vendo aqui? Quanto que deu a resistência total, meu povo? 35 ohms. Ohms. Isso mesmo, ó. Você viram? Veja aqui, ó. O que você... Olha, gente, isso daqui é muito importante. Você tá vendo que, ó, a corrente, ela tá vindo por aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá um do lado do outro, mas se você for seguir o fio, ele não tá desse jeito? Um único caminho e eles estão tudo em série? Sim. Isso mesmo, gente. Perfeito. Então, a resistência total vai ser a soma de todos os resistores. Enquanto mais resistores em série eu tiver, maior vai ser a resistência total. Tranquilo? Professora, uma Então, pergunta. Pode falar. Assim, se eu tivesse, passar um exercício desse, o exercício já vai estar falando quantos ohms cada resistor tem, né? Eu não vou ter que adivinhar, né? Ou vou fazer algum cálculo. Não, claro que não. Eu posso, quando a gente estiver trabalhando com a lei de Kirchhoff, eu posso pedir uma coisinha diferente para você achar a resistência. Mas aí vai ser outro tipo de exercício. Enquanto eu estiver trabalhando só com um circuitinho em série, assim, deixa eu só puxar aqui, que senão eu não consigo enxergar o nome de vocês. Quando eu estiver trabalhando com um circuitinho em série, assim, do jeito que está aqui, ai, não sai. É o Pablo, né? Sim, Fábio. isso. Pablo. O O meu negócio está bem na frente do teu nome. Ó, quando tiver enquanto a gente estiver trabalhando com um circuito assim, eu sempre vou dar o valor do resistor. O que poderia acontecer de diferente? Ah, eu coloquei aqui, ó. Quanto que deu a resistência total que vocês me falaram? 35? 35, isso. Eu vou fazer uns exercícios para ver se vocês entenderam. Eu falo assim, ó. Sabendo que a resistência total do circuito, né, é de 15 ohms, tá? Se eu sei que esse daqui vale 6 ohms e esse daqui vale 3 ohms, qual que é o valor desse resistor aqui? Isso eu posso pedir? Isso é
é provável que eu peça. Mas aí, ó, se você sabe que a resistência total é de 15, certo? Isso quer dizer que a soma desses 3 aqui tem que ser 15, né? Se você tem 3 ali e 6, isso quer dizer que quanto que é o valor desse resistor aqui? 6. Isso mesmo. 6 ohms. Isso eu poderia pedir. E porque eu preciso ver se você entendeu que quando o circuito está em série, para você achar a resistência total, é a soma de todos os resistores. Tá bom? Gente, se estiver passando muito rápido, pode falar, filho. Diga, Rafa. Por enquanto a gente está na parte fácil, né? E quando tiver corrente 1, 2, 3 e 4 e depois a resistência total, que vai dar uma complicadinha, né? Rafa, você não fique assustando minhas crianças, tá bom? Já tô assustado, agora você me fala um negócio desse? Ô, Rafa, faz isso não, filho. A parte fácil é essa mesmo. Não, mas ó, por isso que a gente vai bem comedido, assim, né? A gente vai primeiro trabalhar circuitinho em série, beleza, entendemos, e depois a análise de circuito vai lá pro final, tá? E vocês sabem que se a gente tiver muita dificuldade, o coordenador de vocês, ele já me conhece, se eu ver que a turma está com dificuldade, eu vou lá e peço mais um pouquinho de aula para a gente deixar tudo organizadinho, tá? Fiquem tranquilos, de verdade. A gente teve dificuldade ano passado, que a dificuldade estava... alguns alunos estavam com uma dificuldade nessas coisas, mas o Rafa, o que aconteceu? Às vezes a pessoa não coloca aquelas letrinhas, aí faz tudo certo e acaba errando a letrinha, ou a pessoa sabe daquela insegurança que eu já tinha conversado com alguns alunos aí. Você sabe, mas eu fico, dá uma travada na hora, então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Mas a gente vai se organizando. Agora tem, ó, vamos ver essas características aqui, tá? Nossa, tem um cara doido aqui na frente com o caminho. A minha rua é sem saída, daí as pessoas às vezes são meio esquisitas. Então, ó, circuitinho em série fornece apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica. O que isso quer dizer? É o que a gente desenhou ali, ó. Se fornece um único caminho para a passagem da corrente elétrica, quer dizer que no circuitinho em série eu vou ter isso daqui, ó. Posso ter um fio gigantesco, porém, um único caminho para a passagem da corrente, ó. A corrente, ela não tem aonde passar, se não passar por todos os resistores. Vocês entenderam direitinho isso daqui, ó? Apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica? Ficou bem claro por que parece bem tranquilo, mas tem que entender esses conceitos, porque como a gente estava começando, vai aumentando a dificuldade no decorrer do período. Então, a gente tem que estar bem nesses conceitos básicos, está bem emendados, ó. Então, apenas um caminho para a passagem da corrente. Ó, a intensidade de corrente elétrica é sempre a mesma. O que isso quer dizer? A gente já viu isso também, ó. Se entrou 1 ampere, obrigatoriamente, vocês concordam comigo que por todos os resistores, quantos amperes que vão entrar? 1 ampere. Então, se no primeiro resistor tem 1 ampere, em todos os resistores eu vou ter 1 ampere, porque não tem da onde a corrente brotar. Ela não vai brotar no meu circuito. E não tem da onde ela desaparecer. Lembra? A corrente que entrou vai sair. O que vai diminuindo? Eu tinha uma força aqui que era de 80 volts. Só que ela vai perdendo. Se entrou 80 volts, olha aqui, ó, já vou adiantar um pouquinho do assunto. Quantos volts tem que ter aqui no final? 0 volts. Isso quer dizer que no decorrer da passagem da corrente elétrica por esses resistores, essa força que era de 80 volts, ela vai diminuindo, 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 até chegar em 0 volts no final. Certo? Então, ó, corrente elétrica é a mesma e a tensão, ela vai diminuindo conforme a passagem dos resistores. Pode falar, filho. Diga. Então é o seguinte, digamos que a professora desenhou todos esses resistores aí, né? E a professora simulou 80 volts. Isso. Então, assim, para mim conseguir alimentar todos os resistores, tem que ser 80 volts.
Se eu usar menos, ele não vai passar por todos os resistores, não vai alimentar todos os resistores, é isso? Ou nada a ver? Não, ó, se você colocar uma tensão menor, digamos que você coloque 60 volts, se você colocar 60 volts, a queda de tensão de cada um dos resistores, ela vai diminuindo daí, né? Porque o que importa é que aqui eu vai tenha... alimentar todos, né? Vai alimentar todos, só que daí, se era para um... Sabe quando a lâmpada tá fraca? Pensa, ó, vamos pensar assim, ó, fazer um desenho de novo. Vamos pensar em duas lâmpadas alimentadas na rede elétrica. Digamos que você tenha duas lâmpadas lá, né? E essa lâmpada aqui, ó, ela é 127 volts. Se você colocar ela em 127 volts, ela vai ficar lá com uma luminosidade bem grande, certo? Agora, se você pegar e nesses mesmos 127 volts, você colocar duas lâmpadas em série. O que isso quer dizer? Esse 127 não vai se dividir em duas lâmpadas? Então, elas vão acender. Só que vão ficar aquela luz fúnebre, sabe? Vai estar um pouquinho menor, porque ela não está conseguindo, ela deveria estar recebendo 127, só que ela está recebendo lá só 163, 164 volts. 127, está recebendo só 64 volts, está recebendo a metade da tensão. Então, ela vai ser alimentada, mas ela vai estar um pouquinho mais fraca. Entendi, então, professor. Não? Vai funcionar, mas com um menor curso, no caso. Exatamente, ó. E veja que isso aqui é bem importante também. Próximo, ó. O funcionamento desse circuito é dependente. Se algum dos resistores romper, para de circular corrente no circuito. Entendeu isso aqui, ó? Digamos que eu tenho aquele mesmo 1 ampere aqui, ó. Vamos jogar 1 ampere aqui de novo. Vou colocar em verde. 1 ampere vindo por aqui. Né? Só que, de repente, esse resistor aqui, ó, ele era meio jaguara e rompeu. Tá? Resistor, pilantrinha lá, já era. Abriu ele. O que acontece com o resto do circuito? Para de circular corrente. Simplesmente para de circular corrente e, ó, por que para de circular corrente? Ó, a corrente, ela estava vindo por aqui, chegou aqui, o circuito está aberto. Ela não está mais enxergando a diferença de potencial aqui. Então, o circuito é dependente. Lembra, eu não sei se a gente comentou alguma coisa sobre as luzes de Natal, que são circuitinhos em série, bem no finalzinho, lá nas últimas aulas que a gente teve antes das férias. Sim. Então, a luzinha de Natal lá, os LEDzinhos, agora, antigamente eram lâmpadazinhas, agora são LEDzinhos. Esses LEDzinhos, eles são todos ligados em série. Então, se um daqueles LEDs queimar, fica lá geralmente uma sequência de 10 LEDs apagados. Por quê? Porque um dos LEDs apagou, aquele pedaço de circuito lá com 10 LEDs em série parou de funcionar, parou de circular corrente por ele. Tranquilo? Gente, esse conceito é bem importante, vocês entenderam? Sim, Povo, sim. Super tranquilo. Super tranquilo. Ó, amanhã a gente vai ver circuito em paralelo. Eu não vou juntar circuito em série com circuito em paralelo hoje, tá? Por quê? Porque eu não vou. A gente vai ver primeiro o circuito em série, associação de resistores em série. Veja lá, ó. Quando o circuitinho tá em série, ele tá assim, ó. Um na sequência do outro. Então, o circuitinho em série, ó, a corrente ela vai vir por aqui e os resistores estão sempre um na sequência do outro. Quanto que vai ser a resistência total? A resistência total vai ser a soma de todos os resistores. Tranquilo? Então, quanto mais resistores eu tiver, maior vai ser a resistência equivalente do meu circuito. Aí, amanhã, a gente vai trabalhar com resistores em paralelo para não confundir vocês, porque resistores em paralelo eu vou ter que usar... Circuito em série, vocês viram que é bem facinho, né? Só que o circuitinho em paralelo e circuito misto que a gente vai ver são um pouco diferentes. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios comigo agora, tá? Quanto que é a resistência equivalente desses caras aqui?
Quanto que é a resistência equivalente desses caras? Ó, circuitinho em série. 1010. Ó, isso mesmo, ó. Circuito em série é a soma dos dois resistores. Então, fica ali, ó, resistência equivalente vai ser igual a 680 mais 330, que deu lá o 1010. Não pode esquecer da unidade de medida. Tranquilo? Só isso, mas que fácil? Sim, é bem fácil, por enquanto. É bem facinho o circuitinho em série. Amanhã, a nossa aula vai ser sobre circuito em paralelo e misto. Professora, Gente, pode falar. pode deixar só 1010 ohms ou tem que fazer daquele jeito ali que tá ali, que é 1,01K ohms? Tanto faz. Não, aqui ó, a resposta tá certa aqui, tá, filho? Não tem... Não, Beleza. Isso, fez de uma das duas formas, para mim vai importar mais o resultado, tá, querido? Ó, aqui tá certo? Certo. Aqui tá certo também? Só não esquecer a unidade de medida, né, professor? Oi? É só não esquecer a unidade de medida. E o que não pode é escrever assim, ó, 10, 10, que eu vou achar que é o número binário, tá? Oi! Beleza? Eu vou falar, puxa vida, eles estão tendo eletrônica digital e eu não percebi. Então, fechou. Aí, mais um exercício. Ó, aqui nesse slidezinho tem alguns exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem de circuito em série. Tem para vocês darem uma olhada. E amanhã, gente, se vocês puderem, por favor, pede para os seus amigos não faltarem a aula de amanhã, que a aula de amanhã é circuito em paralelo e circuito misto. Então, a aula de amanhã, ela é muito importante. A aula de hoje, importante, sim, só que vocês viram que o conteúdo novo de hoje é bem facinho, né? Circuito em série. Agora, o conteúdo de amanhã, gente, a gente vê circuito em paralelo e circuito misto. Eu preciso saber direitinho desenvolver esses circuitos, tá? O circuitinho em paralelo, ele é bem tranquilo, assim, ó, ele tem 3 maneiras de se trabalhar. Então, eu vou deixar vocês fazerem uns exercícios bem tranquilos agora, no decorrer aqui. Deixa eu ver se eu tenho circuitinhos em série ali naquela apostila. Vocês vão fazer o circuito em série. Basicamente, o que você tem que cuidar no circuito em série? É você não esquecer de colocar lá, vai ter quilo ohm, vai ter mega ohm, vai ter giga ohm. Então, vai ter esses circuitinhos em série. Acho que é melhor eu vou postar uma folha de exercício só de circuitinho em série para vocês fazerem bem tranquilo, tá? Nada que passe do nosso horário de aula, por enquanto. E amanhã, não deixem de participar da aula. Dentro do possível, eu sempre coloco ela para vocês assistirem depois, mas se possível, participem da aula para não gerar dúvida, que daí vocês já conversam comigo na hora, tá bom? Gente, mais alguma dúvida da aula de hoje? Pode falar que eu tô tranquilo. Tem que ser bem sincero, gente, que se o conteúdo tá indo com a mesma velocidade que eu estaria com a aula presencial, né? Eu poderia até um pouco mais devagar, se vocês acharem que há necessidade. Apesar de que, como agora o assunto tá tranquilo, se a gente puder economizar o tempo para quando chegar a lei de Kirchhoff, que é uma parte mais complicada, que é o que o Rafael estava comentando, que é um pouquinho mais tenso, daí fica melhor. Então, até amanhã, tá tranquilo. Aí, semana que vem, na segunda-feira, vocês me entregam a atividade avaliativa e a gente vai ter a aula também. Vocês vão precisar de algum dia da nossa aula para fazer esse exercício? O que vocês acham? Vai precisar eu ceder um dia ou não? Tem que ser bem sincero, gente. Eu gostaria de não ceder nenhum, até porque eu dou aula 1 hora, 2 horas no máximo. Vocês acham que eu vou ter que deixar? Pode falar. Não, acho que não precisa. Eu acho que não precisa também, só que daí, se você falar, eu não tô tendo tempo nenhum para fazer exercício, sempre eu vou dar com o final de semana ali, a gente não pode sair mais final de semana mesmo, o shopping tá aberto, mas não é para vocês irem no shopping, só por uma necessidade, lá se for comprar alguma coisa para mãe, no contrário, fica em casa. Tá bem, professora, eu só consigo fazer final de semana as atividades.
Durante Não, o mas dia, ó, ruim pra mim. a atividade que vai ser um Deitar, às vezes pouco... não dá, sabe? Oi? Desculpa, Felipe, não entendi. Às vezes eu consigo fazer no meio de semana, às vezes não, né? A maioria das vezes Não, não consigo. Eu deixo pra fazer uhum. tudo no final de semana. Eu pego tudo, sábado, domingo, estudo bastante. Não, tranquilo. Mas a gente vai nesse ritmo, então. Mas eu sempre... As atividades diárias que eu vou passar para vocês é bem simples, só para vocês tentar, no horário do intervalo do serviço, alguma coisinha, para vocês trabalharem, para não esquecer. Só que daí, a partir de segunda-feira, já vai começar um pouco complicar um pouco mais o assunto. Daí, de repente, eu posso levar Até agora 1, 2 horas. Isso, eu posso levar até 1 e 2 horas para 1, 2 aulas, 2 dias, né? Para conseguir deixar as coisas mais organizadas. Gente, eu vou fechar aqui já a aula para não ficar muito carregado no YouTube, tá? Vou parar de gravar, mas podem continuar aqui. Beleza?